Oi, Letícia. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Gratidão aí pelo nosso encontro, né? Por mais esse encontro aqui hoje. Gratidão aí também por esse projeto que segue aí firme e forte, né, Letícia? É isso aí, isso mesmo. Bem-vindo, gente. Todo mundo que está chegando aí, é um prazer receber vocês aqui conosco. E tem sido muito, muito gostoso construir essa audiência aqui aos pouquinhos, né, Letícia? As pessoas que estão nos acompanhando toda semana, que estão aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Liane Dutra. Boa noite, Washington. Boa noite para todo mundo que está chegando, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e ter a oportunidade de conversar com a Letícia sobre esse tema tão rico que é a criança interior. Minha mãe está aí me prestigiando. Boa noite, mãe. Boa noite. Que bom. Bom, nosso tema de hoje é a criança ferida e a anorexia. E para falar sobre esse tema, nós indicamos o filme O Mínimo para Viver, né? Ou para Sobreviver, acho que eu escrevi aqui errado. Acho que é um O mínimo Mínimo para para viver. Deixa eu até aqui, deixa eu corrigir aqui o nome do filme, porque é O Mínimo para Viver. E Letícia tem nos prestigiado aí com o resumo do filme para quem não assistiu. Mas antes da gente contar aqui o filme, Letícia contar, eu queria saber quem conseguiu assistir o filme. Conta aí pra gente. Quem está conseguindo acompanhar aí as nossas indicações. É o mínimo para Quem conseguiu viver assistir o mesmo. filme essa semana? Que foi inclusive uma escolha da nossa audiência na semana passada, né? Do pessoal que participou na semana passada. A gente deu uma outra opção de filme e foi a opção escolhida. É, nós demos três, né? A minha mãe assistiu aí, mexeu bastante comigo. Quem mais, gente? Alguém mais assistiu? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. Alguém mais? Conta pra gente se alguém mais. Prazer, Cacala, te ter aqui. Tal de Teatro, Enneagrama. Um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda, Morena e Cacala. Alguém, gente, assistiu mais? Ai, Alves, boa noite, queridas, boa noite. Ninguém mais, gente, assistiu o filme, mas também não tem problema não, porque a Letícia vai falar sobre o filme, mas a gente continua. Tudo bem, Rai, não tem problema. Boa noite, Sueli. Não tem problema, para quem não teve tempo de assistir, eu até peço aqui desculpa para a audiência toda, porque eu geralmente indico o filme na sexta-feira para vocês terem conosco, terem a oportunidade de assistir e aprofundar mais conosco, né? Mas eu realmente, esse final de semana foi muito intenso de trabalho aqui e eu falhei nisso. Eu falhei, não coloquei. Então, coloquei ontem, coloquei hoje. Então, assim, foi em cima da hora, dia de semana é mais apertado, mas vou ficar mais atenta. E aqui na live a gente também tá falando, né? A gente tá falando de uma semana para outra, mas eu vou ficar atenta para colocar lá, né, Letícia? Nós vamos ficar bem atenta ainda, mas Né? a gente Também poder tá ali. compartilhar com vocês a indicação nossa, porque vocês possam aprofundar um pouco mais, porque a gente contar uma coisa, vocês assistirem a cena e verem, né, é uma outra coisa completamente diferente. Então, Mesmo Letícia, quem não assistiu, né, que possa assistir depois, porque é um filme muito forte, é um filme que vale a pena assistir pelas reflexões que ele traz. E eu vou falar a respeito desse filme hoje, mas eu acredito que eu não vou conseguir contar a história dele exatamente na ordem que as cenas aparecem. Então, eu já peço um pouco de perdão aí para vocês e também vou acabar contando para quem não assistiu. Quando for assistir, já vai saber qual que é o final da história e tudo. Mas é importante para que vocês possam conhecer do que a gente vai falar hoje, né? Então, eu apresento um pouco da história, a Dani depois traz as partes que mais marcaram e traz a luz sobre a Gestalt, né? Da terapia Gestalt. Depois eu falo também daquilo que me chamou mais atenção. Mas esse é um filme que o tempo todo tem várias cenas, várias coisas acontecendo que chamam muito a nossa atenção.
Então, essa história... Deixa eu só falar um negócio antes de você começar. Pessoal, eu vou desativar os comentários, porque para a gente poder ver a Letícia ali mais limpa. Mas quem quiser comentar e quem quiser trazer, né, quem já tiver assistido, que quiser compartilhar com a gente uma cena que tocou ou fazer alguma pergunta, pode fazer aqui por esse pontinho de interrogação, esse balãozinho aí com um pouquinho, com esse ponto de interrogação. E aí, no mais, conta pra nós, Letícia, a história do filme. Então, esse é o filme da personagem principal, que se chama Ellen. Ela é uma moça de 20 anos e o filme começa com a Ellen saindo de uma internação, porque ela é anoréxica. Ela está muito magra. Então, desde o início do filme, ela já está bastante magra. Ela já está passando por um processo de uma desnutrição muito grande. E o que é falado durante o filme, né? Que uma vez que não há gordura para ser queimada, o corpo começa a queimar músculo, começa a queimar tecido. Então, existe uma preocupação muito grande em relação a ela, porque ela não se alimenta. Ela está sempre pegando no braço para ver o tamanho do braço dela e uma dificuldade muito grande para se alimentar. Quando ela sai desse local onde ela estava internada, ela volta para a casa do pai, e onde mora o pai, a madrasta e a irmã. Ela não é recebida, ninguém vai buscá-la desse local onde ela está saindo, dessa internação de onde ela está saindo. E quando ela chega em casa, também ninguém a recebe. Quem a recebe é uma funcionária da casa. Isso é muito incomum nos Estados Unidos, então não sei se é para dar uma impressão de que eles têm recurso, né? Porque tem uma pessoa que está ajudando dentro da casa. Mas essa pessoa indica para ela um quarto na garagem. Um quarto que ia ser o escritório da madrasta, que eles colocam lá várias caixas, onde estão armazenadas várias coisas, onde seria esse escritório da madrasta, e que se transforma no quarto dela. Quem a recebe depois é a irmã, a meia-irmã dela, que é a irmã dela por parte apenas de pai. E essa irmã recebe, e ali a gente começa a ver um pouco dessa relação dela com a madrasta. E o que aparece na história é que ela vivia com a mãe, essa mãe já estava em um outro relacionamento com uma mulher, e a mãe com a esposa vão embora da cidade onde ela morava com elas, e a cidade também do pai, da família do pai, vão embora e deixam ela para trás. E deixam ela... conforme uma descrição que a gente vê depois no filme, deixam ela na calçada com as malas e vão embora. E depois essa mãe se justifica no encontro que acontece que ela não estava dando conta mais daquela doença da filha e que ela precisava ir embora realmente para poder começar um novo momento da vida dela, e deixa a filha aos cuidados do pai e da família do pai. Mas a gente não sabe disso até então. A gente só entende que a mãe foi embora e ela acabou ficando com o pai, a madrasta e a irmã. E a mãe fala assim, olha, a madrasta fala assim, olha, eu consegui agora o contato de uma pessoa que é muito difícil de se conseguir, de uma pessoa que vai conseguir, que é uma pessoa muito diferenciada nesse trabalho da alimentação, de problemas, de distúrbios alimentares, e você vai lá comigo. E ela fala assim, olha, eu tô achando melhor eu ir morar com minha mãe. Eu vou embora e não quero essa história de entrar num outro processo, numa outra internação com outra pessoa. E ela fala assim, não, eu já conversei, nós até já ligamos para sua mãe, conversamos com ela, e a sua mãe já disse que não quer te receber. Então, ela é colocada num lugar de não escolha, né? Então, olha, você vai para esse tratamento que a gente conseguiu, foi difícil, e voltar para sua mãe não é uma opção, porque ela não quer, não quer te receber nesse momento. Então, ela aceita conversar com mais uma pessoa, porque ela acabou de sair de uma internação. Então, ela é recebida na casa, na garagem, e a madrasta a leva com a irmã para esse... Não, só a madrasta a leva para esse local para conhecer essa pessoa que tem uma casa de internação que é diferenciada. E na primeira conversa, ela tem uma boa impressão dessa pessoa e aceita ficar internada nessa casa, que é uma casa muito diferente de casa de internação, uma casa normal. Ela é recebida por uma enfermeira, mas que logo depois já dispensa e deixa ela aos cuidados das outras pessoas que estão na casa. Então, existem outras pessoas que estão internadas e ela é recebida por um rapaz, o único homem, inclusive,
que fala que já estava lá há 6 meses, que já tinha engordado, que já estava se sentindo melhor. E aí ela vai conhecer também as outras moradoras e descobre que vai dividir o quarto com outras 2 pessoas. E tudo bem, tá tudo certo. E aí, durante o filme, a gente vê um pouco dessa rotina dessa casa, né? Do que eles fazem. Eles têm encontros com uma terapeuta. Ali eles trazem conversas, diálogos bem difíceis a respeito dessa questão de escolherem não comer. E em um determinado momento, o psicólogo-chefe que fala com ela, falou assim, olha, a gente vai ter um encontro com a sua família. Até agora a gente não viu a cara do pai, tá? E a gente também não viu a cara da mãe. E nem da esposa da mãe. A gente só viu a madrasta e a minha irmã. E ela fala assim, nossa, mas até minha mãe vem? Ele falou assim, até sua mãe vem. Aí ela fica, nossa. E aí a gente descobre mais coisas a respeito dela. Ela já estava passando por essa questão da anorexia há muito tempo. Ela é artista, ela é uma menina que desenha muito bem. Nesse encontro da família que ela vai, ela é falado a respeito de um desenho que ela fez e publicou na internet e de pessoas que se conectaram com esse desenho. E uma delas acabou se matando depois de se conectar com esse desenho que ela fez. Desenhos muito fortes dela, muito magra. Desenhos dela sobre o vaso, vomitando no movimento ali. Você não vê exatamente um esboço dessa imagem. E aí, na reunião de família, o pai não vai. Vai a mãe, vai a madrasta, vai a esposa da mãe, a minha irmã, mas o pai realmente não aparece o filme inteiro. A gente não vê a cara dele mesmo. E nesse momento a gente descobre várias coisas a respeito da vida dela. Descobre que a mãe teve depressão pós-parto quando ela nasceu, que a mãe depois teve alguma crise durante o casamento e nessa crise um pouco maníaca, depressiva, acabou terminando o casamento e se conectando com essa outra mulher e casando, ficando com essa outra pessoa, e a filha acompanhando esse processo. E depois, esse momento em que a mãe vai embora com a esposa e deixa ela na calçada com as malas e fala que realmente não estava dando conta do que ela estava vivenciando ali com a filha e que estava mudando para essa outra cidade, para poder ter um rancho de cavalos, uma coisa assim. E a madrasta se coloca muito... A madrasta é muito falante, fala muito o tempo todo, está sempre se justificando, sempre falando que o pai tem que trabalhar mesmo, por isso que ele não vai, porque afinal de contas ele paga pensão, ele tem que sustentar a família e não sei mais o quê, e ela joga a responsabilidade do que está acontecendo para a mãe. Enfim, fica essa briga ali naquela discussão e a irmã fala durante esse encontro, e aí o psicólogo leva o foco para a irmã e fala assim, como que você se sente? E a irmã fala, olha, eu sinto que eu nunca tive uma irmã, porque os momentos da minha vida, eles são todos marcados por situações que ela estava vivenciando. Então, na minha formatura, tem foto da formatura, esse foi o dia que ela foi internada. Tem alguma coisa? Esse foi o dia que ela desmaiou. E os meus amigos acham que ela é esquisita e alguns a admiram, querem ser como ela. E eu não consigo entender, porque é simplesmente comer. Por que não come? Por que não alimenta? Qual que é a dificuldade de botar comida, né? Se alimentar. Então ela vê toda essa cena, vê o conflito da madrasta com a mãe, escuta tudo isso, e ele pergunta como que você se sente, e ela não tem ainda uma conexão, a gente não percebe se uma conexão com ela, sabe falar o que ela está sentindo. As pessoas sofrem por vê-la daquele jeito, ela sofre por ela ver as pessoas sofrendo de vê-la daquele jeito, mas ela não consegue expressar o que é que faz com que ela não coma. Em nenhum momento ela fala assim, olha, é porque a minha infância foi assim, porque isso aconteceu. Isso ali aconteceu. Não, ela não sabe dizer o que a leva a não conseguir se alimentar, a ter essa dificuldade. E a gente vê um pouco dessa... O filme é baseado em relatos de pessoas que passaram pela anorexia, não é baseado em fatos reais de uma pessoa específica, mas de relatos de pessoas que já vivenciaram.
E o que a gente vê, assim, se põe uma coisinha na boca, o vômito, o laxante, isso tudo é proibido nesses espaços. Mas elas começam a subir e descer a escada várias vezes. Quer ir para outro lugar, vai correndo, porque é uma forma de gastar aquela caloria mínima, mínimo do mínimo que comeu, que consumiu de alguma forma. Ela acaba fazendo uma amizade muito próxima com o rapaz, né, dentro dessa casa. Uma hora tem uma cena em que eles saem juntos e ele fala com a pessoa a garçonete que porque eles podem sair se eles ganham pontos. Nem todo mundo pode sair da casa. Mas como o rapaz está ganhando peso e ele está ficando melhor, ele começa a ganhar muitos pontos, pode sair da casa para ir para um restaurante, pode convidar quem ele quiser e ele a convida, porque ele já conhecia o trabalho dela, ele acompanhou o trabalho dela, que ela postava na internet quando ela fazia os desenhos e fazia essa postagem. Então ele já tinha uma relação com ela. Ela não conhecia, não sabia nada dele, mas ele já via, já admirava antes por essas postagens dela. Então ele a convida e nesse restaurante ela come e cospe a comida. Ela põe a comida na boca e aí depois que ela já mastigou, ela cuspia. E assim foi durante toda a alimentação dela, foi essa. A única coisa que ela fez foi tomar uma cerveja com ele, porque aí ele já não tinha como devolver a cerveja, né? E aí, nesse processo, a grande questão que mostra é que, assim, parece que quando você vai entrar num processo de cura, apenas a cura vai acontecendo, né? Só coisas boas. Então, esse menino estava ganhando peso, uma das meninas que estava lá fica grávida, que é considerado um grande milagre, porque a gravidez para uma pessoa que nem menstrua, porque não está menstruando mais, o corpo já não está funcionando do jeito normal, né, de uma forma regulada. E aí essa menina que está grávida comemora, fica aquela dúvida, será que essa gestação vai seguir? E ela chega às 12 semanas, comemora essas 12 semanas, e aí você começa a ver que tem cenas muito lindas, né, de conexão com a vida. Esse é um filme que vale a pena vocês assistirem, porque eu contando é muito difícil, porque as cenas elas são todas muito fortes em cada uma das mensagens. Então, eu estou contando um pouco aí da história, mais ou menos para vocês visualizarem, mas é difícil contar cada detalhe, porque cada cena tem uma força muito grande. Então, coisas bonitas vão acontecendo, eles vão numa exposição muito linda, tem uma frase muito impactante nesse momento, eles saem juntos e eles se conectam, e essa gravidez vai para frente, e eles celebram, e ela começa a vislumbrar a possibilidade de comer. Então, tem uma cena que ela come uma coisa, um pedacinho de um doce, e você fala assim, agora vai só melhorar. E essa menina perde o bebê, a que estava grávida. E aí é como se tudo desmoronasse. É como se a esperança das pessoas, assim, e talvez a gente pode até... Bom, não vou falar sobre isso agora, não. Mas, assim, a que estava grávida perde o bebê e, a partir daí, ela entra num processo, assim, de que, não, isso realmente nada disso funciona. Essa gravidez não ia para frente mesmo. Ela fica muito mal. Ela corta a relação com esse rapaz e decide ir embora. E vai embora da casa. Porque acho que aquela dor ali que apareceu dessa menina ter ido embora, da coisa não ter dado certo, já aquilo ali já foi muito impactante. E ela encontra, inclusive, com o psiquiatra, e ela fala assim, mas qual que é a sua mensagem? O que você tem para me falar, né, para poder me ajudar nesse momento? Ele falou assim, olha, coisas difíceis vão acontecer. Não tem como falar com você assim que vai dar tudo certo, que não vai ter mais problema, que não vai ter mais nada. Ele falou assim, essa que é a sua gota, sua mensagem de esperança. Então ela fica muito chateada com isso e vai embora. Ela pega um ônibus sozinha e a gente acha que, nesse momento, eu achei que ela fosse morrer, porque ela desmaia, ela está muito fraca, muito enfraquecida. Ela pega um ônibus e vai até a casa da mãe, esse rancho da mãe. Então a mãe a recebe, dá uma sopa para ela que ela não come, ela só mexe na sopa, mas ela não come. E depois a mãe coloca ela numa tenda. Incrível, assim, ninguém coloca ela dentro de casa, ninguém a acolhe, assim, no sofá, num lugar aconchegante. Põe numa tenda do lado de fora, que parece que é um espaço que a mãe aluga para as pessoas, para vivenciar um momento do lado de fora, no rancho, porque é no meio de um deserto, uma área desértica ali. E ela ainda fala assim, as pessoas pagam para ficar aqui, não tem banheiro, dá um pinico para ela, se ela precisar ir ao banheiro, não precisar entrar dentro da casa.
Assim, as pessoas pagam, elas gostam, esse aqui é uma conexão com a natureza. Ok. Mas aí, quando elas estão lá, a mãe fala um pouco dessa questão da depressão pós-parto, que ela sente também que a filha sofreu com esse momento que ela teve essa crise, que não foi uma coisa boa para a filha, e que ela tinha recebido uma sugestão de uma pessoa que a mãe a alimentasse na mão, na boca. Então ela fala assim: olha, eu recebi uma sugestão de uma pessoa, que fala quem é a pessoa, e ela sugeriu que eu te alimentasse. Para poder trazer essa conexão mesmo, uma vez que na depressão pós-parto a gente não se conectou, talvez não tenha alimentado ela, e traz uma mamadeira com um alimento de bebê mesmo. E ela fala assim, mas na mamadeira, nisso aí, e ela falou que seria interessante eu te ninar, te colocar no colo e te dar como se fosse realmente essa conexão de uma criança. E ela, não. Primeiramente, eu vou pensar. E aí a mãe fala assim, olha, eu queria te falar uma coisa. Eu quero que você saiba que eu estou agora preparada para deixar você morrer. Se essa é a sua escolha, eu vou aceitar que você morra. Vou aceitar que você faça essa escolha. Então isso deixa ela muito impressionada. E aí a mãe sai e nessa hora ela fala assim, mãe, eu quero que mãe me alimente. Então a cena termina com ela, esse momento dessa tenda, termina com ela pegando ela no colo e dando a mamadeira para ela, né? Então colocando ela no colo e dando essa mamadeira para ela e ela encolhe, ela se acolhe nesse colo da mãe e a mãe começa a cantar uma música de niná para ela. Logo em seguida aparece uma cena dela acordando, assim, abrindo os olhos nessa noite, nesse lugar onde ela estava, e saindo para fazer uma corrida, para queimar provavelmente as calorias que ela recebeu dessa alimentação que a mãe deu para ela. Então ela sai no meio das montanhas, deita num lugar, você fala, agora vai morrer, porque não tem energia mais. E realmente ela entra num processo de... não sei se é um sonho ou se ela realmente fica alucinando, né? Entra num processo ali de alucinação, porque ela imagina esse rapaz indo atrás dela e falando assim, olha, sai desse sol aí, vem aqui nessa árvore. E aí senta com ela debaixo de uma árvore e fala assim, olha, você é linda, você é maravilhosa, porque isso ele já falava com ela antes, você é muito linda, você vê isso, que você é linda? E ela assim, não vejo. Falei assim, então eu quero te mostrar uma coisa, eu quero que você vai precisar olhar. E ela olha, e é ela, muito magra, deitada no chão. E ela tá deitada, assim, muito, muito magra. E ela fala assim, aquela pessoa ali sou eu? E ele não responde. Ela fala assim, mas sou eu? Aí ela, sou eu sou aquela pessoa. Ela leva um susto de ver o estado daquela pessoa, que é assim, é pele e osso e ali na terra, muito magra e realmente morrendo. E nesse momento, assim, e ela tá dividida em duas, tá? Ela tá na árvore do lado do rapaz e tem uma outra ela mesmo em cima num galho, assim, angustiada, enquanto essa outra ela, outra Ellen, tá do lado dele conversando e feliz com ele. E aí, na hora que ela vê essa imagem, ela um pouco que acorda, e a gente vê que ela tá ainda naquela trilha que ela fez para poder queimar as calorias. E ela levanta assim, né? E parece nesse momento que ela está decidida, e na decisão dela, ela volta, ela sai da casa da mãe, a gente não vê essa volta, ela pega um táxi, alguma coisa, ela volta para a casa da madrasta, do pai. E quando a madrasta vem recebê-la, ela abraça a madrasta. Então, assim, apesar da madrasta ter todas umas questões assim, de ser um pouco chata, de ficar falando mal da mãe e se justificando e tudo mais, ela foi a pessoa que a recebeu na casa, que levou ela nessa outra pessoa, que acompanhou mais do que as pessoas da família. O pai a gente nunca viu. E a mãe estava lá naquele rancho. Então ela abraça a madrasta e fala assim, vai ficar tudo bem. Abraça a irmã, que também vai recebê-la. E aí termina com ela voltando para essa casa onde ela conheceu esse rapaz, onde tinha esse psicólogo, e ela decidindo então voltar. E aí o filme termina aí. E é isso, gente. Eu sei que tá um pouco confuso, mas é porque as cenas
elas não têm exatamente uma necessidade de ter uma ordem exata, né? Mas são todas muito fortes, muito impactantes, então eu sugiro que vocês assistam esse filme, porque ele é muito interessante e realmente tem uma mensagem muito forte. É isso, Dani. Grata aí por compartilhar conosco o filme. Como a Letícia disse, gente, vale a pena assistir o filme, mesmo tendo tido esse spoiler desse tamanho. Porque é impactante a gente ver as cenas, e eu queria falar aqui, como eu sempre faço, né? Dos momentos que me chamaram bastante atenção. Então, primeiro, a Letícia comentou aqui que ela, quando retorna de uma casa de tratamento, né, para distúrbios alimentares, ela é recebida na casa da madrasta e vai para um quarto, tipo aquele quarto de despejo, vamos colocar assim, né? Aquele quarto que era para ser alguma coisa, não foi, e ficou cheio de entulho. E depois, quando ela volta para casa da mãe, ela também é colocada do lado de fora, como a Letícia bem disse aqui, que não tem esse lugar do acolhimento. Então, isso é impactante no filme, né? Que ela chega e primeiro ninguém vai buscá-la, ela volta sozinha, não tem ninguém para recebê-la. Quem recebe é essa funcionária e já recebe meio que xingando um pouco, assim. Não recebe com o coração, né? Como tipo, dá um abraço, não, já vai falando, olha, você que lá vai ter que comer e você vai ficar lá no quarto do fundo, lá na garagem, né? Então não tem, assim, uma recepção calorosa. E no decorrer do filme, a gente vai vendo não só a Ellen, que é a atriz principal, mas todas as pessoas que estão ali na casa, que as pessoas têm fome, né? Elas têm vontade de comer. Então, quando esse rapaz que já está mais evoluído começa a ganhar pontos, e aí começa a conversar com ela e perguntar o que ela, sabe, se ela fosse a última refeição da vida dela, o que ela gostaria de comer, e aí ela fala que é como se fosse um doce, assim, a sensação que eu tenho é como se fosse um brownie, uma coisa assim, né? Que me veio essa sensação no filme. Então, ela tem vontade no Uma restaurante espécie de, siga uma espécie de inhabenta. minha benta, me deu uma É, sensação de brownie, enfim, mas é é um um doce, né? chocolate com marshmallow dentro. É um doce. Doce, Então, bem. assim, ela vai para o restaurante com esse rapaz, ela mastiga para sentir o sabor da comida, mas não come. E ela é muito bitolada no número de calorias que tem cada comida. Então, ela sabe tudo, né? Se ela comer, alguém comenta perto dela que comeu, sei lá, uma maçã, ela sabe quantas calorias tem naquela maçã. E ela fica muito bitolada naquilo. E ela não sabe, como a Letícia bem colocou aqui, o que que acontece com ela que ela não consegue comer. Ela pensa no filme inteiro que tem a ver com a morte da menina, né? É uma coisa que fica forte, assim, como se ela sentisse uma culpa, uma responsabilidade pela morte, pela, pelo suicídio da menina. Mas depois a gente vai entendendo no filme que não era isso, que era uma coisa muito mais profunda do que. Não é que o suicídio não seja profundo, né, gente? Nossa Senhora, isso é muito profundo. Mas que não era essa responsabilidade, era algo que tinha acontecido com ela lá atrás, na infância. E depois a gente vai entendendo que essa mãe teve depressão pós-parto, e a gente, né, sabe que na depressão pós-parto não existe uma conexão da mãe com o bebê. É o momento que é para a mãe e o bebê desenvolverem uma conexão, né? Desenvolverem, que às vezes. Bom, a gente tem que pensar aqui, fazer um parênteses, para colocar aqui também a concepção toda, né? Toda a gestação daquela gravidez, a concepção em si, a gestação, o desenvolvimento todo, o nascimento, tudo isso interfere. Não só o momento específico da depressão pós-parto, mas todo um contexto para trás que aqui a gente não vai falar, porque o filme não mostra, como a gente está trazendo a análise do filme, né, para trabalhar a criança interior, a criança ferida e anorexia, mas a gente vê lá no filme que com essa depressão pós-parto, a mãe não consegue se conectar com ela. Então, o bebê precisa muito dessa conexão, né? O bebê nasce completamente vulnerável. E aquela pessoa que o bebê conhece, que ouve a voz, que sente o cheiro e que traz aquela sensação de segurança para a criança, para o bebê, é a mãe, porque já estão conectados
né? Pelo cordão umbilical, é pela placenta que o bebê recebe tudo. Então, existe uma conexão, não somente física ali, mas uma conexão emocional em toda a gestação. E quando o bebê nasce, essa conexão precisa continuar. O bebê precisa dessa continuidade, desse estímulo da mãe, do acolhimento, e ela não tem. Então, aqui eu vou trazendo, se a gente for estudar por Reich, né, a formação do caráter, é muito comum no caráter oral ter esses distúrbios alimentares, que o caráter oral são aquelas, aquela, vamos colocar aqui assim, é uma interferência, né, não vou chamar de trauma, mas é uma interferência no desenvolvimento da criança, que é do 0 aos 18 anos, aos 18 meses. Do 0 aos 18 meses. Então, aí a gente começa a entender como é que começam a formar, né, as nossas feridas. Então, não houve uma conexão, não houve a conexão dessa mãe com essa menina, com a Ellen, né? E ali ela não aprendeu a ser nutrida. Não houve uma nutrição não só física de alimento, mas uma nutrição emocional. Então, ela não aprendeu a ser nutrida. E durante o filme todo, a gente vê que mesmo que a madrasta seja meio assim, meio, sei lá, meio maluquinha, né? Ela fala demais, ela barulhenta demais, ela tenta fazer umas coisas para ela comer, tipo, faz um bolo, escreve "Coma Ellen", gigante no bolo, tipo assim, tentando ser engraçada, mas não tem graça nenhuma. Ela faz de tudo para tentar fazer com que a Ellen se sinta estimulada a se alimentar, e ela não consegue. Ela se equivoca muito na maneira de tentar ajudar, né? Mas ela tenta. E lá no final do filme, a gente vai compreendendo essa questão, assim, quando a mãe a alimenta, porque, se eu não me engano, é uma psicóloga que sugere isso, né? Que ela a alimente. O que ela alimentou ali, gente? Não foi a mamadeira em si, com o leite que ela estava dando, o mingau, sei lá o que estava na mamadeira, mas a alimentação, a nutrição emocional. Houve uma restauração emocional daquela mãe com aquela filha. E o que impacta na hora que a mãe fala: agora eu tô preparada, se você quiser morrer, eu vou deixar, né? Que eu vou deixar, porque não é que a mãe deixa, né? A mãe deixa ou não deixa. Se ela quiser se matar, a mãe, ela vai se matar. Mas é que a mãe fala: eu tô preparada para te perder. E aí ela toma aquele impacto, ela fala, né? Calma, como assim? E aí ela fala: não, eu não quero isso, não quero morrer. Ela não quer morrer. Na verdade, ela não quer morrer. Mas existe algo dentro dela que não permite que ela coma, e ela não consegue entender. Então, quando a mãe a pega no colo como um bebê mesmo, ela carrega ela no colo e dá a mamadeira, e ela mama, ali tem uma restauração emocional. A mãe canta para ela chora muito naquele momento, e ali acontece uma restauração. Uma restauração de algo que ficou lá atrás perdido. E aqui eu quero chamar uma atenção muito, assim, muito importante, que a maior parte dos nossos problemas emocionais, eles não são claros para nós. A gente não tem uma consciência clara, ela não tem uma consciência de falar assim: ah, eu sou anoréxica porque minha mãe teve depressão pós-parto e ela não me alimentou e eu não tive o vínculo nutricional e emocional, e aí eu tenho anorexia, então tá, então agora eu vou resolver. Não. Ela tenta todos os tratamentos, porque ela tenta ali pelo filme, a gente vê, e ela não consegue resolver o problema. Então, quando os problemas são realmente muito marcantes na nossa vida, né, que é o que a gente chama de criança ferida, algo que realmente nos faltou verdadeiramente, esses problemas não se resolvem pelo intelecto. Não é pela razão que a gente consegue descobrir. É pela experiência, pela vivência. E ali fica muito claro quando a Ellen resolve aceitar a amamentação da mãe através da mamadeira. Ali ela revive inconscientemente, não conscientemente, mas inconscientemente ela revive a falta emocional que ela sentiu da mãe.
e também né, nutricional mesmo, porque ela provavelmente sentiu ali uma falta nutricional, não só uma falta afetiva. E ali, naquele momento experiencial, vivencial, existe uma restauração. E quando acontece essa restauração, ela retoma para a vida com a força da vida. E aqui, gente, é muito importante a gente falar, a Gestalt terapia é uma linha sistêmica, e como uma linha sistêmica e fenomenológica, a gente coloca as raízes quem são? Os nossos pais, né? Como o nosso apoio, o nosso sustento. Então, especialmente a mãe, não só a mãe, o pai também, mas especialmente a mãe, que vem, a nossa mãe é de onde vem a vida, a fonte da vida. Nós fomos concebidos, né? Nós fomos gerados, gestados no ventre da nossa mãe. Então, é dali que vem a nossa vida. Então, como é importante, nesse filme deixa muito claro também, a nossa relação com a nossa mãe. Então, se a gente tem conflitos com a nossa mãe, se a gente nega, se a gente rejeita, se a gente não aceita, né? Se a gente não tem um olhar de um olhar voltado para a gente reestruturar a relação com a mãe quando a gente tem algum problema, porque é comum, né, gente? Mãe e pai receberem a culpa de tudo que nós adultos não conseguimos realizar. Então, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é de alguém, mas nunca é nossa. Enquanto criança, enquanto a Ellen era bebê, né, de 0 a 18 meses lá, ela foi vítima de uma mãe com depressão pós-parto e que não conseguiu alimentá-la e que não conseguiu nutri-la emocionalmente também. Mas a Ellen, com 20 anos, né, já partindo para uma fase adulta, ela não é mais vítima. Ali ela já tem total capacidade de fazer a escolha de restaurar a si mesma, que é o que acontece no filme. Quando a mãe oferece, ela fala não, depois ela mesma fala, não, mãe, eu quero, me alimenta. Ali ela toma a decisão de se cuidar. Aí ela toma a decisão de viver. Aí ela toma a decisão de que ela não quer morrer e ela quer fazer algo para poder viver mesmo. E aí começa toda uma restauração. A restauração muda totalmente a vida da Ellen. Porque quando ela volta para a casa da madrasta, a gente não vê muito o que acontece depois que a mãe alimenta a Ellen no filme, mas a gente vê que ela volta para a casa da madrasta. E ela era uma pessoa super seca, a Ellen. A única relação um pouco mais próxima que ela tinha era com a irmã. Inclusive, o filme começa com uma cena muito forte, onde a Ellen está numa casa e a menina está compartilhando a dor dela do distúrbio alimentar e ela faz um desenho super ofensivo, ela faz um escrito super ofensivo para essa menina. Então, assim, como ela também repele as pessoas de perto dela. E aí, Ela como a não gente é vai... só seca, né? Ela também é agressiva com as pessoas. Né? Repele, agressiva, repele. Ela repele esse menino da casa que tenta... Ele tem uma admiração e ele gosta dela. Ele tem amor por ela, né? Então, ela repele. Ela sai com ele, depois ela xinga ele, repele. Ele pede ajuda para ela num momento difícil, ela larga ele para lá e vai embora. Então, assim, como ela repele. E às vezes, como a gente faz isso nas nossas vidas e a gente não percebe. A gente não vê. A gente só acha que o outro não... Ah, o outro não me dá atenção, o outro não me abraça. Mas não, a gente também não retribui. A gente também não abre espaço para uma conexão. Quando a Ellie restaura esse lugar com a mãe, né, que a força da vida volta para ela, ela chega na casa da madrasta, abraça a irmã, volta para a casa de recuperação desse médico diferente, né, que ele é todo diferente na abordagem dele, de um outro lugar. Então, isso para mim é muito forte, assim, como a gente também constrói barreira e como as pessoas, do jeito que cada uma dava conta, tanto a mãe, quanto a madrasta, quanto a irmã, tentavam fazer de tudo para ajudá-la. As pessoas se esforçavam muito, na maneira, se equivocavam, né? Metiam os pés pelas mãos, mas num desespero de tirar ela daquele lugar. Num desespero de dar uma sacudida nela e falar, olha,
come, você vai morrer. Você tá morrendo em vida. Você percebe que você tá morrendo em vida? A irmã fala alguma coisa para ela nesse sentido, que ela tá morrendo em vida. E ela não se toca. Ela, é o que ela dá conta, ela quer comer, mas não consegue. Ela fica ali agarrada. A partir do momento que ela... E a mãe fala muito isso pra ela também, né? Que a mãe até a abandonou porque ela não dava conta. Então, dando a entender assim, eu fiz tudo o que eu consegui fazer por você e assim mesmo eu não consegui te resgatar. E aquilo me doeu tanto, mas tanto, tanto, tanto que eu fui embora. E aí, quando as pessoas tentam do jeito atrapalhado e ela não se abre para receber essa ajuda, as pessoas vão embora. As pessoas põem ela no cantinho lá no fundo do quarto, porque não dá conta até de conviver com ela, de olhar para aquela magreza, muita magreza. No filme vocês vão ver. É impactante o corpo dela. E quando ela resolve aceitar o cuidado da mãe, ela restaura, ela quebra as barreiras do contato. Não só a barreira do alimento, mas ela quebra a barreira do contato. E aí ela já chega agradecendo a madraça por tudo que ela fez. Porque a madraça nem precisava fazer isso, né? A madraça não era nem mãe dela. Meio doidinha lá, meio falastrona, meio, né, muito coloca na culpa, porque as pessoas tendem a colocar a culpa em alguém quando não consegue resolver. Então, gente, é um filme muito impactante, muito bonito. E o que eu queria mais deixar a mensagem para vocês é que quando a vida está trazendo uma dificuldade muito grande, o intelecto muitas vezes sozinho não resolve. É necessário que a gente faça uma vivência experiencial, né? E eu posso falar isso assim, porque a minha trajetória foi assim. E também o meu trabalho é assim, através da questão de terapia, né? Da vivência, da experiência. O que restaura é isso. Porque quando as nossas feridas aconteceram, as nossas feridas acontecem entre 0 e os 7 anos de idade, nós não temos intelecto completamente desenvolvido. A criança não tem. Então, as vias que armazenam, né, as vias que impactam emoção e corpo. Mas emoção é uma via muito forte. E o corpo também. Então, não adianta a gente ficar trabalhando o intelecto, porque o problema lá não foi compreendido pelo intelecto. É preciso reviver através de uma experiência emocional e física e corporal, como no caso desse filme ela fez. E depois o intelecto vem para agregar, para conseguir colocar um pouco mais de luz. Mas se a gente não faz um trabalho experiencial, muitas vezes você pode fazer todas as tentativas que você não consegue sair do lugar. Então é muito isso que eu queria deixar para vocês, né? Não, o intelecto não estava lá forte na época que aconteceram as nossas maiores feridas. E aqui a gente já falou uma vez, né, Letícia? A gente fez uma live sobre a criança ferida, a criança interior. Criança interior, ela pela visão da Gestalt terapia, a criança interior, ela é composta por, vamos colocar assim, duas partes, é como se fosse a nossa luz e a nossa sombra, né? Ela é a nossa criança ferida e a nossa criança divina. Então, a criança interior, ela é a integração da nossa ferida e das nossas potencialidades. Então, encontrar a criança interior é encontrar aquela ferida que nós tivemos no passado, que nos marcou, né, que nos impactou e que fez com que ali surgisse um mecanismo de defesa. Por exemplo, da Ellen foi ela se afastar do contato, porque como ela não recebia contato da mãe, ela não conseguia, ela não sabia fazer contato com as pessoas, ela não aprendeu a contactar. Se ela não teve esse contato, ela não sabe se abrir para ele. E quando a mãe restaura esse contato com ela pode contactar o outro, ela pode abraçar o outro, ela pode agradecer o outro, ela pode ouvir o outro. Então, é muito desse lugar, gente. Voltar na nossa criança ferida nos dá a possibilidade de encontrar a nossa potência, a força da vida, né? A nossa essência, quem a gente foi antes de ser ferido, integrar tudo e aí deslanchar. Quando a gente contacta com a criança interior, o nosso adulto ganha força de vida, né? E aí a gente tem potencial restaurador e faz melhores escolhas na nossa jornada. É muito isso. Tem duas perguntas aqui, deixa eu ver aqui.
O Aparecido está comentando. Você não faz ideia. Eu tenho uma menina assim que eu conheço. Nossa, gente, agora eu entendi tudo. Ela está internada em São Paulo. Então é isso, Aparecido. As pessoas não fazem isso porque querem, gente. Não é algo que é assim, eu quero ser magra porque eu quero ser magra. É algo que elas não compreendem de verdade. Elas não conseguem compreender de onde vem essa. Porque é um distúrbio de imagem, né? A anorexia é um distúrbio de imagem. A pessoa, ela não consegue se ver. Ela sabe que ela está impactando as pessoas, ela sabe que ela está magra demais, mas ela se olha e ela quer emagrecer mais e mais e mais e mais e mais. E ela não consegue ver a realidade como ela é. Então, Aparecido, é isso, né? Tipo, é isso, é muito forte mesmo. E às vezes as pessoas tentam tratar e ainda não assim, elas não deslancham, não conseguem restaurar. Então, vale a pena um trabalho, uma ajuda, né, psicológica, vivencial, experiencial, não só um bate-papo com um psicólogo através da palavra, mas da vivência, da experiência. Né? É a minha experiência, né? O que eu acho que faz muita diferença no trabalho com a criança interior mesmo. Letícia, quer comentar alguma coisa? O que eu queria comentar são algumas partes do filme que também me chamaram muito a atenção. E tem uma cena em que o psicólogo leva todos eles da casa para uma exposição de arte, que é uma exposição que depois eu vou até pesquisar a respeito se ela existe mesmo, mas tem um barulho de chuva, você vê a imagem da água, mas você não molha, você entra naquela, como se fosse na chuva ali, mas não é uma chuva de verdade. E ele pergunta assim para eles, né? Por que nós estamos aqui? Por que vocês acham que nós estamos aqui nessa exposição de arte? Por que vocês acham que nós viemos para cá? E aí o rapaz responde, porque nós estamos vivos. Porque nós ainda estamos vivos. Então, é muito interessante isso, né? Porque, como a Dani falou, existe um desejo... Na verdade, não dá nem para explicar direito o que a pessoa deseja ali, porque é essa imagem distorcida que ela tem de si mesma, de uma dor que ela não sabe qual é a fonte dessa dor, de onde a raiz dessa dor. Ela não consegue dizer o que está doendo. E aí se desconecta completamente do prazer da comida e do prazer de viver mesmo. Né? A vida. Da vida mesmo. Como que eu não se relaciona, não tem relacionamentos com as pessoas, afasta as pessoas. Esse rapaz que estava melhorando, ele estava em tratamento há 6 meses. Ele era bailarino, tinha já toda uma carreira de bailarino e acabou lesionando o joelho porque não tinha mais força, provavelmente, da musculatura para poder sustentar, uma vez que precisava ser magro, né, para ser bailarino. Então ele já estava no tratamento há muito tempo, não foi um tratamento de 6 semanas, 6 dias, mas 6 meses ali na casa que finalmente fez com que ele estabelecesse uma relação diferente com a comida. Então ele comia, era um dos únicos que estava ali dentro que conseguia realmente comer o que era oferecido no jantar. E ele falou assim, porque nós ainda estamos vivos. Então, e aí todas as pessoas entram ali naquela obra de arte, ali naquele momento, né? E sentem a alegria mesmo de estarem naquele lugar, que é algo que, nesse processo, a gente percebe que eles se desconectam completamente dessa alegria de viver. Né? Não tem prazer, não tem alegria, não tem... Porque o tempo todo está ali pesando, o tempo todo medindo quantas calorias se come, tem que vomitar, não pode comer. Na hora que ela chega na casa, uma das pessoas que estava lá, uma das companheiras de quarto, estava tomando soro, justamente porque não vinha se alimentando, precisava do soro, e ela muito nervosa de estar tomando aquele soro, e fala assim, eu só tinha vontade de saber quantas calorias tem esse soro. E ela responde, ela fala na hora, 1.500 calorias. Ela responde na hora quanto Na tem. hora, ela sabia Ela sabe até o soro, ela sabe quanto tem, né? quantas calorias. E a menina fica impactadíssima com aquela quantidade de caloria que tinha aquele soro que ela estava tomando, como se aquilo ali fosse
um terror tá recebendo todas aquelas calorias. Gente, assim, caloria de vida, né? Recebendo aquele alimento, aquela nutrição. Então, é algo muito que realmente é necessário um acompanhamento das pessoas que têm distúrbios alimentares. Aqui a gente está falando da anorexia, porque é a experiência da Ellen, que é a personagem principal, mas a gente sabe que ali dentro tem outras pessoas com outros distúrbios. Tem outros E tem distúrbios. uma que está acima do peso também, que está lá, não é uma É magra, obesa que está lá dentro. obesa que está dentro do grupo. Então, são distúrbios alimentares, porque é uma sensação de que a pessoa não consegue mais, naquilo que faltou, que foi essa nutrição, né, materna ali, a nutrição dessa primeira infância, ela já não consegue receber mais. Ela acaba criando uma resistência por aquilo que consegue nutrir o corpo dela na vida adulta. Então, esse trabalho de limpeza mesmo, de conexão com o que é que está trazendo essa dor para fazer esse trabalho, que seja na vivência. E aí, no caso, Dani, eu queria até perguntar, não sei se essa é uma dúvida que o pessoal tem essa dúvida, mas na experiência que ela aparece lá, que ela tem a presença da mãe dela mesmo, entregando para ela aquilo que ela precisava na infância dela. E quando não tem essa presença da mãe? Porque a mãe, inclusive, que é a pessoa que oferece, né? Olha, vamos tentar isso? E ela, não, no começo, e depois ela aceita e a mãe faz o que ela se propôs. Mas e quando a pessoa não tem uma mãe que se propõe a fazer, essa vivência é possível de ser feita sem a presença de uma outra pessoa, né? Da pessoa de quem faltou a nutrição, que não pode ser a mãe ou talvez outras pessoas? É possível fazer, inclusive, se a mãe já morreu. Porque a gente faz através de vivências mesmo, assim, de visualizações, vamos colocar assim. Então, o terapeuta trabalha com a visualização. Primeiro, a gente entende o que é que falta, né, no trabalho da criança interior, porque o trabalho da criança interior, as feridas que acontecem na nossa vida, nos fizeram adquirir um mecanismo de defesa, uma máscara, como a Eden. Ela era distante, ela era fria, né? Porque ela não recebeu a nutrição necessária, especialmente a nutrição emocional. Então, ela era avessa um pouco de contato. Ela não era uma pessoa muito, né, aberta a toques e tal. Então, foi uma defesa que ela adquiriu pela falta, pela dor da falta, ela adquiriu essa defesa. Então, se a gente trabalha, o trabalho em grupo, por exemplo, é muito potente. Quando a gente trabalha, qualquer trabalho, né? Tipo, de autoconhecimento realizado em grupo, a gente pode pedir alguém para representar a mãe daquela pessoa. Então, não precisa ser a mãe especificamente num trabalho como a Gestalt terapia da vivência, da experiência. Então, pode alguém fazer a vez da mãe, e é um trabalho fenomenológico da Gestalt, né? Então, o fenômeno acontece ali e se estabelece um vínculo entre aquela pessoa que está trazendo a dor e aquela que ela escolheu como mãe, e a restauração acontece mesmo que não seja a mãe física e biológica dela. E acontece mesmo que a mãe daquela pessoa já tenha morrido. A gente pode fazer isso através de um trabalho em grupo mesmo, onde alguém represente aquela mãe. Ou a gente pode fazer através de visualizações, por exemplo, o encontro com a mãe. Eu trabalhei outro dia, uma cliente minha, que estava sentindo uma tristeza, que não sabia o que estava sentindo, e ela falava como você, eu não sei o que eu não tenho nada, uma razão, né? Tipo assim, eu não tenho uma razão, não aconteceu nada na minha vida, eu não tive nenhuma perda, eu não tenho porquê. E eu tô triste. E enquanto eu fui trabalhando com ela, a gente conseguiu descobrir que era uma falta da mãe que tinha morrido. Ela estava num momento de vulnerabilidade, de tomar uma decisão importante. E ela precisava de um apoio. Então, e olha, a gente fez isso, parece que é assim, né? Que não dá para acontecer. Mas, inclusive, esse trabalho foi online, porque é uma cliente minha que mora na França. Então, ela lá na França, eu aqui no Brasil, a mãe dela já morta, através de uma visualização, eu consegui contactar ela com a mãe e fui acompanhando ela ali no online, um encontro de visualização com a mãe,
onde ela conseguiu restaurar e conseguiu, inclusive, ouvir um conselho que a mãe, né? Eu falei, o que a sua mãe está falando para você nesse momento? Aí ela trouxe, teve a consciência e ela conseguiu tomar a decisão que ela precisava e finalizou a sessão com um semblante e seguiu, né? Ela segue sendo minha cliente, a gente segue trabalhando outras coisas porque ela foi resolvido. Então, assim, o que é que as nossas emoções chegam a uma emoção e muitas vezes a gente não tem um intelecto tão claro de que, assim, eu tô sentindo falta disso. Ou então, o meu problema é isso. Não, aparece uma emoção que a gente não consegue identificar porque não tem nenhuma razão específica naquele momento para a gente estar sentindo aquilo. Então, vamos buscar de onde vem, né? De onde vem? O que está acontecendo? Então, eu trabalhei a criança interior com ela lá no encontro com a mãe. E depois a gente seguiu trabalhando para descobrir, né, como era essa relação com a mãe e restaurar. Então, não importa, sabe, Letícia, se a mãe está ali, biológica, naquele momento. No filme fica muito claro, porque também acho que é muito impactante, né? E os problemas com os problemas, geralmente, tá, gente? Porque não é um tipo um preto e branco, não. Mas geralmente as pessoas que têm problemas de distúrbio alimentar tiveram um problema nessa fase da infância, entre 0 e 18 anos, que pode não ser só o problema de uma depressão pós-parto, mas outros problemas. Às vezes a mãe, e eu até quero comentar uma coisa que o Aparecido colocou aqui, às vezes a mãe está passando por uma perda. Acontece do bebê tá chegando e a mãe tá perdendo a mãe, tá perdendo o pai, tá perdendo um ente querido, e a mãe entra numa tristeza muito profunda e não consegue estabelecer um vínculo com a criança naquele momento, porque ela está muito na dor dela. Então ela alimenta, dá mamar, cuida, dá banho, faz tudo direitinho com a criança, mas não está emocionalmente para aquela criança. Então a gente tem que voltar e entender o que contexto aconteceu aqui, né? E isso o corpo sabe. E quando a gente fala o corpo, porque o corpo está muito ligado ao nosso centro instintivo, que está relacionado à vida, à força da vida, e que está relacionado ao prazer, não só o prazer sexual, tá, gente? Porque o centro instintivo fica na nossa pelve, tem a ver com a sexualidade, com prazer, mas não é só sexualidade de sexo, é prazer de viver. E o sexo é um dos prazeres da vida, mas não é o único prazer da vida. Então, isso tem tudo uma conexão, tá tudo conectado, tem tudo uma correlação. E eu quero comentar uma coisa que o Aparecido falou aqui, porque ele comenta assim: eu entendi tudo, que a mãe não dá atenção para ela. Ela sempre ficou com a babá. E eu vejo ela aqui na fazenda, ela esconde as comidas, não come, dá dó. A mãe e o pai só brigam com ela. Pois é, o que acontece aqui, gente? Quando a gente fala em criança ferida, a gente fala também de pais que são humanos. É muito importante frisar isso. Pais humanos, que muitas vezes, num caso igual do filme deixa claro, o caso que a Aparecido está falando aqui, não sabem lidar com aquele problema. Não sabem. Então não tem uma maldade nos pais que o pai não liga ou a mãe não liga. Né? Quando a gente olha o filme que a mãe vai embora, a gente fala assim, putz, nossa, muito impactante, né? Porque é tudo que ela precisa de apoio e parece que o apoio não chega. Porque as pessoas não sabem lidar, porque é difícil demais para um pai e para uma mãe. E vamos lembrar aqui, gente, que eu falo isso aqui sistematicamente nas minhas lives, nos meus vídeos. Os pais, os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, todos têm uma criança ferida. Todos que não ainda não olharam, né, que não trouxeram e ampliaram esse olhar, tem ainda uma criança esperando para ser resgatada. Que pode ser aparecer como na anorexia, mas pode aparecer em outros âmbitos da vida. Pessoas que não conseguem se relacionar, que começam a namorar, escolhem aquele dedo podre, parece que escolhe sempre alguém que vai trair ou que vai abandonar. Isso tem a ver com a criança interior também, com o que a gente viveu na nossa infância. Pessoas que não se sentem seguras, né, para realizar uma coisa que precisa, para profissionalmente falando, não consegue se estabelecer financeiramente falando também. Isso tudo tem a ver com uma insegurança que a gente passou lá atrás. Então é muito importante olhar se tem algo acontecendo na sua vida
que você não consegue compreender intelectualmente e que aquele ciclo se repete inúmeras vezes, e você quando vê tá mesmo naquele buraco de novo e de novo e de novo. Então pode ser estar mesmo casado, mas está casado e não tá num relacionamento saudável, tá num relacionamento às vezes abusivo, ou né, às vezes está com alguém que você não gosta. O que que tá fazendo ali? Por que que tá ali? Então, é muito importante olhar para isso. O que que é que motiva você a estar numa situação, uma falta de cuidado, uma falta de amor com você mesmo? Então, é muito importante olhar para isso. Não sei se ficou claro, Letícia, a minha resposta. Para mim ficou. Ficou tranquilo. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida também, né? Alguma outra questão. Mais uma pergunta aqui. Aqui, ó, Aparecida falando, uma família muito rica, eles não dão atenção necessária para ela. Agora eu entendi tudo, ela é carente. Não é só uma questão de ser carente, assim, sabe, Aparecida? É uma questão de faltar nutrição, é um pouquinho. A gente chama de carência, mas é um pouco mais profundo do que carência. A pessoa não ter recebido o que era necessário naquele momento. E todos nós temos direito de receber o que nós necessitamos enquanto criança. E é muito difícil a gente receber tudo que a gente precisa, porque os nossos pais também têm as próprias feridas, assim como eu falei aqui várias vezes já. Então, eles não conseguem compreender o que, que eles estão sentindo, né? Às vezes os pais estão passando por alguns problemas entre eles, ou sabe, conflitos entre a família nova, família, pais e filhos, com a família de origem do pai ou com a família de origem da mãe. Os buracos são muito mais profundos. Então, é muito importante a gente olhar sem querer criar um rótulo e sem querer criar uma culpa, sem querer falar a culpa é do pai e da mãe que não dá atenção, porque enquanto criança ela foi vítima, mas agora enquanto adulta, né, ela é responsável por olhar para esse lugar da falta e dar para ela mesma aquilo que lhe faltou. Então, nesse filme da anorexia, foi com a mãe, porque isso é muito bonito, assim, de ver essa restauração e forte, impactante. Mas essa pessoa poderia ter dado para ela mesma de uma outra maneira, como eu falei aqui, através de uma vivência em grupo, através de uma terapia vivencial, como a Gestalt terapia, por exemplo, como a constelação familiar, que é uma outra linha fenomenológica, né, e sistêmica também, ter restaurado sem, entre aspas, precisar fisicamente da mãe. Então, vamos esquecer aqui a culpa Não, não é culpa, gente. Vamos esquecer essa palavra. Agora, cada um é responsável por si, cada um é responsável por dar a si mesmo e olhar para que com olhar para os nossos pais, de que eles, dentro do que tinham consciência, dentro do que podiam oferecer, ofereceram o que podiam, porque era aquilo que tinha para dar. Né? Porque se a gente olha para esses pais que não dão atenção para essa menina que a Aparecida está falando, mesmo que tenha muito dinheiro, o dinheiro aqui não tá na jogada. Aqui o dinheiro não entra, né? Não Aqui importa. é teto, não importa, pode ser rico, pode ser pobre, Foi pobre. né? Então, assim, e sabe lá se esses pais receberam o afeto dos avós ou dos bisavós? É muito comum as coisas se perpetuarem na família. Os avós não terem recebido dos bisavós, e aí não dão para os pais não receberam dos avós, não dão para os filhos, e assim vai uma geração passando para outra, até que alguém toma a consciência de falar, não, eu quero resolver esse meu problema. E aí rompe com aquele padrão familiar antigo, lá que veio às vezes de geração. Sabe, gerações e gerações acontecendo isso. E aí quando vem um buscador, que a gente chama na Gestalt terapia, quando vem uma pessoa que quer buscar a si mesma, ela rompe com aqueles padrões repetidos familiares e restaura, né, para trás também. Não só ela para frente, ela rompe uma repetição, um padrão repetitivo de família, e ela dá aquele descanso para toda a ancestralidade que pode agora descansar porque alguém rompeu com aquele padrão familiar e está seguindo dali para frente conectado com a vida, está seguindo leve, está seguindo forte, restaurando. É o que a gente fala no Ho'oponopono também, né? Quando a gente libera essa energia limpa para nós, para trás, para aquela ancestralidade ali também, que nas meditações ultimamente já tem aparecido muito essa energia da ancestralidade, e para frente, né? Para as gerações futuras também.
É isso, essa liberação de uma energia que não é. Seria. Eu não sei, eu falo que seria até muito tranquilo se a gente pudesse falar assim: olha, a culpa é essa, né, do pai, da mãe, eles são os responsáveis. Você entendeu agora que a culpa é do seu pai e da sua mãe? Então agora você pode seguir em frente, pode seguir livre, pode ficar tranquila. E o processo não é bem esse, né? É algo que não passa por essa tomada de consciência. No Ho'oponopono a gente também não fala de culpa. Não tem essa, não existe essa palavra. Porque é como a Dani disse, né? A gente vem, às vezes, repetindo padrões antigos, recebendo uma energia que a gente não sabe de onde que vem exatamente. E nas nossas experiências na vida isso vai aparecendo. Então, falar assim, é culpa de pessoa de tal. E se ainda apontar os culpados trouxesse, né, a resposta, a solução para aquilo que nós estamos vivenciando também, fosse uma solução para isso, e não é, então não parte desse caminho, assim, não é realmente o processo. Pelo menos no Ho'oponopono, pelo que você está falando, a Gestalt também não passa por aí. Não, e graças a Deus que não, né? Porque enquanto a gente tem um culpado, a gente tem uma vítima. Exatamente. Enquanto vítima, a gente não tem força de mudar a nossa história. Porque Exatamente. enquanto vítima, a gente está esperando que o outro venha, que o outro faça, que o outro aconteça. Que o outro nos Isso, salve. exatamente. E isso nos mantém paralisados, entendeu? Isso rouba a nossa força. Então, é muito importante a gente olhar também se a gente está vítima na vida, né? Ah, eu não consegui. Ah, eu não consegui fazer isso porque. Paraná, paraná, paraná. Então, por exemplo, vou dar um exemplo besta aqui hoje, né? Que eu falei assim, ó, comecei a live pedindo desculpa por não ter colocado o filme, que eu gosto de colocar na sexta-feira, eu não coloquei. Então, eu poderia ter falado assim, olha, gente, a culpa é do trabalho. Eu justifiquei aqui no trabalho, mas eu já assumi a minha responsabilidade de, independente do tanto de trabalho que eu tenho, de eu tenho um compromisso de colocar ali, porque, né? É um cuidado, é um carinho com a audiência. Então, eu tenho que ficar mais atenta. Não importa o tanto de trabalho, é minha responsabilidade. Então, quando eu tomo a minha responsabilidade, eu tomo a minha força. Então, que bom que não tem culpado, né? Que bom, porque se tivesse um culpado, a gente seria vítima até hoje. Então, lá na nossa infância, por que a gente é vítima? Porque a gente não tem capacidade de fazer sozinho. Não tem, gente. Um bebê, se ninguém der comida, se ninguém der água, se ninguém der mamar para ele, se ninguém trocar fralda, se ninguém der banho, ele morre. Ele literalmente morre. Então, vítima por quê? Porque não tem condição mesmo, não tem capacidade para fazer diferente. Ele precisa 100% do cuidado de outra pessoa. Até os 7 anos, a gente compra, não só até os 7, é dependente mais um tempão, mas especialmente até os 7 anos, que é onde acontecem as feridas da criança, da infância, né? A criança é completamente dependente, gente. É completamente dependente. Então, por isso a gente é vítima naquele momento, porque a gente não tem capacidade de fazer por nós mesmos. Mas enquanto adulto, a capacidade, nós temos capacidade. Então, na infância éramos vítimas, permanecer vítima na fase adulta não é uma escolha. E enquanto vítima, você vai vendo a sua força indo embora de você. A força da vida te deixa para trás, porque você não toma a sua força, né? Então, tem duas colocações aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso é verdade mesmo, desaparecido, mas tem gente que só pensa em dinheiro. Mas o dinheiro aqui agora não entra em questão. A família, eles estão bravos que eles querem que a menina fique longe, como é que é? Que a menina tem que ficar bem logo que eles vão viajar. Não adianta querer ficar bem logo, gente. Ela não tá nela isso. Para ver a Copa do Mundo e ela vai atrapalhar a viagem deles. Bom, então isso aí você já vê que é um problema familiar, né? Um problema sistêmico também. Muito provavelmente os pais usam viagem para não lidar com os problemas, querem aliviar rápido os problemas para poder viajar. Então, é um problema sistêmico aí que vale a pena investigar depois, uma terapia e tal, né? Mas aí é cada um responsável por buscar a si mesmo. Os pais podem querer o tanto que eles quiserem que ela melhore, como nesse filme. Mas não tá nela. Não é uma coisa que eu quero melhorar, então a partir de agora, como diz a irmã, gente, não entendo, porque é só comer.
né? Se fosse tão simples assim, é só comer, mas não tinha problema, não tinha anorexia. Ela ia lá e comia e tá tudo resolvido. Mas não funciona assim. Não funciona assim. Tem que investigar coisas mais profundas. Eu vou abrir os comentários aqui para alguém que quiser comentar mais alguma coisa. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, agora é a hora. Se alguém quiser fazer um comentário ou né, dizer como é que está se sentindo aí. E senão nós vamos encerrar aqui, né, Letícia? Que já É, estamos com as passando da hora. sugestões do próximo filme, né, Dani? Sim. Para que vocês possam escolher também. Aproveitar que os comentários estão abertos. É. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém quer comentar como está se sentindo, como está se, né, o Aparecido, grato pela sua participação, viu? Grata aí, o Aparecido, por compartilhar conosco aí as suas experiências, enriquece a nossa live. De nada, é um prazer ter você aqui, viu? Gisele Gonçalves está falando que adorou a live, vai assistir o filme, é muito rico. Vale a pena assistir, mesmo depois da gente ter falado tudo isso que a gente falou. Amplia o olhar até, eu acho. Vale a É isso pena. mesmo. É, eu não estou conseguindo ver os comentários, eles não voltaram para mim. Então, se tiver Não, alguma aqui o pessoal questão. tá só. Ninguém tem nenhuma dúvida, assim, tá? Tá o pessoal agradecendo e. Bom, a live também vai ficar gravada. Tô vendo que tem gente entrando aí agora. A live vai ficar gravada. Nós estamos no finalzinho. Não sei. A Rayal está falando ótimas explicações de vocês, gratidão. O Aparecido está falando hoje foi uma maravilha a live, meus parabéns. Linda análise, Nair Portela Torres. Minha mãe tá aí. Minha mãe, gente, tem uma mãe aí que me acompanha e me apoia e a minha família, de uma forma geral, eu sou muito grata, viu, mãe? Muito grata à família toda aí pelo apoio. E não só a minha família, né, gente? Vocês também que estão aqui conosco. É um prazer ter vocês por aqui. Imenso. Aparecido também disse que vai ver. Bom, gente, então é isso. Vamos para a votação. Semana passada eu trouxe 3 filmes. Essa semana eu vou trazer esses 2 filmes que ficaram para lá para vocês escolherem qual a gente começa. Então, é Memória de uma Geisha, que onde fala que a história, né, de uma menina japonesa, da dificuldade da vida dela, e uma cenazinha específica que dá uma esperança para ela seguir em frente e acontece na infância dela. E um outro filme que é um filme assim muito lindo. Eu sou suspeita porque eu acho que é um filme maravilhoso, não sei se alguém que já viu, que chama Como Estrela na Terra. É a história de uma criança que tem dislexia e os pais não sabem o que é a dislexia. E é muito forte porque ali a gente vê claramente a dificuldade, a humanidade dos pais não saberem lidar com uma coisa que eles nem conhecem. E como é bonito ver quando alguém olha para essa criança com um olhar diferente e ela encontra a força dela de viver, a força de se manifestar na vida. Então, fica aqui a critério de vocês, qual a gente vai falar primeiro. Eu não sei, se algum desses ficar para trás, pode ser que semana que vem a gente traga outros, né? Mas escolham aí, Memórias de uma Geisha ou Como Estrela na Terra. Se eu não me engano, os dois tem no Netflix. Eu acho que sim. Como Estrela na Terra, acho que tá no Netflix ainda. É um filme que não é muito novo, mas ainda tá lá, é lindíssimo. Mesmo que a gente não fale ele aqui, que vale a pena demais assistir, porque é um filme lindíssimo. Memórias de uma Geisha também é um filme bem impactante, bem forte. O que é que vocês escolhem? Eu voto como Estrela na Terra, escolheu a Gisele. Quem mais vota, gente, para ajudar? Como Estrela na Terra, 2 votos. Não tô te ouvindo, Letícia. Agora tá me ouvindo? Agora sim, você tava. Esse filme, Como Estrela na Terra, é um filme muito bom para professores também. Para quem é professor e agir é professora, então Para é um filme professores, para pais, para de todo mundo, paz. né? Então, ó, deve mais um voto aqui. A Rayal já assistiu os dois, muito bom. Os dois, escolhe um, Raio. O Aparecido votou um.
Um é uma. A gente aí, gente, nós vamos trazer o que vocês quiserem ouvir, né? A gente quer ser aqui, ajudar com a clareza, né? Com os exemplos dos filmes, para que esse tema tão importante seja mais aprofundado. Bom, Liane Dutra também escolheu como Estrela na Terra, então Estrela na Terra, né? Vamos lá. Semana que vem, então, a gente vai falar sobre esse filme da dislexia, dessa criança com dislexia, e a gente faz a análise do filme também, Nair Portela Torres, mas Rayal escolheu como Estrela na Terra, ok. Como Estrela na Terra, o Edmárcia, o 2 que você fala é Memória de uma Geisha? Só para conferir aqui. Ou é Como Estrela na Terra? Agora eu já nem sei o que eu falei primeiro. Acho que eu falei Eu acho que o Memória primeiro que de você uma falou Geisha foi primeiro. a Gueixa. Então aqui tá todo mundo, foi unânime, né? A votação aí para Como Estrela na Terra. Ok. Gratidão a você, Gisele, por estar aqui conosco. Gratidão a todo mundo que está aqui. Quem está entrando agora, a live fica gravada tanto aqui no Instagram quanto no meu YouTube, Sementes do Florescer no YouTube e Ho'oponopono Anjos no YouTube também. Fica gravada nos dois YouTubes, né? E nos canais do YouTube lá e aqui também no Sementes do Florescer. Então, fiquem à vontade para compartilhar, para comentar, né? Para enviar mesmo para alguém que vocês sintam aí que faz sentido enviar para essas pessoas, que vai ajudar de alguma maneira, né? Luzes Ribeiro, que bom que você gostou. Gratidão nós que agradecemos, Aparecido agradecemos também. Gratidão, Gisele, gratidão a todo mundo que esteve aqui conosco, gente. Muitas pessoas estiveram aqui conosco. E é um prazer ter vocês aqui na construção dessa troca, né? Desse momento de troca. Para compartilhar no Zap, o Aparecido, você precisa copiar o link do YouTube ou copiar o link aqui no Sementes do Florescer. E aí sim você consegue compartilhar no WhatsApp, tá bom? Gratidão você, Edna. E é isso, gente. Então, nossa gratidão mais uma vez e uma boa noite. A gente se vê na terça que vem. Letícia, grata pela sua presença, por essa parceria aí que a gente vem construindo aí há algum tempo já, né? Que agora está começando a dar uns frutos. É isso aí. Gratidão, Dani. Gratidão a todos que participaram hoje. Eu fiquei sem os comentários, eles não ativaram para mim, não sei o que aconteceu, mas agradeço aí a todas as mensagens, a participação de vocês, a presença de vocês nesses encontros. E tragam também suas dúvidas, suas questões a respeito, né, desse tema que é a criança interior, para que a gente possa trazer também sugestões de filmes e a nossa discussão seja também baseada nessas dúvidas que vocês trouxerem. Porque a ideia, a nossa proposta é trazer os filmes, né, para a gente fazer uma reflexão sobre eles, mas como a Dani disse também, responder às dúvidas de vocês, esclarecer dentro do entendimento que a gente tem a respeito desse assunto que é tão importante e que a gente tem visto aí que é muito significativo para nossas vidas, para os resultados que a gente tem na nossa vida. Para o Ho'oponopono a gente entende dessa forma, dentro da Gestalt terapia também é entendido dessa forma, e é muito bom estarmos juntas aí nessa conexão para que a gente possa colocar luz sobre esse tema, falar sobre ele, e também as dúvidas de vocês são muito importantes nesse processo, né? Então, gratidão a todos, gratidão, Dani, mais uma vez. Gratidão, meu. Muito obrigada, gente. Na terça que vem a gente se vê. E o filme, então, para a próxima terça é Como Estrela na Terra. Ok? Boa noite, muito obrigada aí. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Gratidão. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.